Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Este é o nosso quinto encontro, nossa quinta semana de aula e a nossa nona aula, onde nós vamos tratar nessa noite do livro de 2 Crônicas. Nós estamos na página 118 do nosso módulo. Eu convido vocês a estarem juntos lá e nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite, buscando o entendimento do Senhor. Vamos lembrar, irmãos, que nas aulas 7 e 8, lá do nosso quarto encontro, da quarta semana, no nosso curso de panorama do Antigo Testamento, nós cobrimos o período dos reis, através dos livros de 2 Samuel, 1ª e 2ª Reis, e também de 1ª Crônicas. E nós vimos ali sendo contada a história de Israel através dos reis que foram levantados, primeiramente, sobre Israel como um reino unido e mais tarde como um reino dividido. E aí nós vimos também que os livros narram, né, a nação passando pelos 2 cativeiros que a nação sofreu até a volta de um dos cativeiros, o cativeiro babilônico. E é importante nós lembrarmos que o bloco dos livros históricos, nós estamos estudando o bloco dos históricos, ele é dividido em 2 partes. Nós fomos até 1ª Crônicas, faltando 4 livros para nós fecharmos, então, o bloco dos históricos. E vamos lembrar as 2 partes que eles são divididos em pré-exílicos, que começa com Josué e vai até 2 Crônicas, e vai cobrir as épocas das conquistas, da conquista da terra, dos juízes, dos reis. Então, quando a gente pensa em crônicas, ou em reis, ou até em Samuel, no cânon judaico, esses livros, eles formam só um livro. Então, é um livro de Samuel, um livro de reis e um livro de crônicas. Especificamente falando de 1ª e 2ª Crônicas, lá no cânon judaico, o nome dado a ele é Os Eventos de Tempos Passados. E aí tem uma versão, que é a versão Septuaginta. E lá na versão chamada assim, a Septuaginta, o que nós temos lá? Na Septuaginta, esse livro aqui, ele é dividido em 2 livros, e eles recebem um nome lá, na Septuaginta, de uma palavra que vai significar coisas omitidas, tá bom? Paraleipomena. Paraleipomena é a palavra. E aqui, quando a gente pensa na Septuaginta, vamos lembrar que a Septuaginta é a versão dos 70, ou a versão grega do Antigo Testamento, que foi preparada por um grupo de 70 eruditos em Alexandria, no Egito, no 3º século antes de Cristo. Por que é importante a gente perceber isso quando a gente pensa aqui nessa versão? Essa era a Bíblia no tempo de Cristo, né, e dos apóstolos, ou seja, os escritos em grego que eles tinham, o Novo Testamento em grego. E é importante que Crônicas é considerado um suplemento ao livro dos reis, porque, além disso, os livros que contam as crônicas são também chamados de anais, ou seja, é a história ano por ano. Então, esses livros de crônicas e reis, eles têm muitas semelhanças, mas eles têm também grandes diferenças. Então, só para os irmãos terem uma ideia, antes disso, só para dizer, o Antigo Testamento, aí, original em hebraico, foi concluído em 400 a.C. Depois nós temos a Septuaginta, que é essa versão dos 70, ela vai, que é o Antigo Testamento em grego, vai ser concluído ali pertinho antes do nascimento de Cristo. Aí depois nós temos o Novo Testamento, concluído em 100 a.C., e a Vulgata Latina, que é o Antigo e o Novo Testamento em latim, lá pelo ano 405. Bom? Então, o que a gente pode pensar sobre os livros? Fazer uma comparação entre reis e crônicas. Então, a primeira coisa que nós podemos falar sobre semelhanças e grandes diferenças, a primeira delas é que os livros dos reis, eles vão destacar os tronos dos reis terrestres, mas os livros de crônicas, eles destacam o trono terrestre, que é o templo do rei celestial. Então, o foco é no templo, porque ele é o trono terrestre do rei celestial, dado que muitos
em muitas partes da Bíblia, é dito que Deus habita, está entronizado entre os querubins ou sobre os querubins. Então, segundo a Crônicas, nós podemos dizer que este livro que nós vamos estudar nessa noite, ele é o comentário teológico de eventos históricos que já foram alistados em 1ª e 2ª Reis. Por isso, irmãos, a importância do culto, ele é o foco aqui no livro de 2ª Crônicas, com a importância do templo na vida espiritual do povo de Israel. O templo simbolizava a presença de Deus. Por isso que o livro começa com o templo, desde a sua construção, e termina com o templo até o edito de Ciro, da Pérsia, para a sua reconstrução. Tá bom? E a segunda diferença ou semelhança que a gente pode destacar é essa daí. Os livros dos reis relatam a história de Judá e de Israel, enquanto que os livros de Crônicas cobrem a história do Reino do Sul, Judá, bom, antes do cativeiro. Por quê? O Reino do Norte, vamos lembrar, veio o cativeiro assírio em 722 a.C. E o Reino do Norte, com as suas 10 tribos, eles deixaram de fazer parte da nação. Aí, tudo se centralizou em Judá. Então, Judá também vai para o cativeiro, e passados 70 anos, o remanescente fiel retorna do cativeiro babilônico, e ele era formado, em sua maioria, pelos descendentes de Judá, ou seja, os judeus. Agora, após a morte de Salomão, vamos lembrar que as tribos do norte não tiveram nenhuma ligação com o templo, porque eles estabeleceram em Samaria o próprio culto idólatra deles. Bom, terceiro destaque que eu quero fazer é que os livros dos reis são políticos e régios. Trata do reinado, daqueles reis lá, enquanto que os livros de crônicas são comunitários, fala da comunidade, a palavra ali, comunidade de Israel, quando se refere à nação, a palavra é kahal e sacerdotal. Então, são comunitários e sacerdotais. O que é importante o livro de crônicas é que, com a volta do cativeiro babilônico para sua terra, era fundamental que o foco da nação estivesse em Deus e no templo, porque o povo agora ele lutaria para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade de Jerusalém e a própria vida deles. Então, a aliança que Deus tinha com a linhagem familiar de Davi, essa permanecia segura, apesar do fracasso e do castigo que a nação havia recebido por causa disso. Então, lá em 2ª Crônicas 6, 3 e 4, o destaque é esse, irmãos. Depois o rei virou-se e abençoou toda a assembleia carral de Israel que estava ali de pé e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, palavras de Salomão. Então, nós vamos tratar de forma específica o livro de 2ª Crônicas. Quando a gente pensa em 2ª Crônicas, e aí tem um desenho, né, um recorte do que seria o templo, para que os irmãos possam observar todas as partes do templo, a gente vai perceber que o relato de 2ª Crônicas, ele vai mostrar a glória do templo sob Salomão e como a queda de Judá para a Babilônia ocorreu quando a nação se afastou do culto a Deus, que era centrado ou centralizado no templo, e se tornou idólatra, né? Então, essa história, ela, de 2ª Crônica, ela pode ser percebida de duas formas. Vamos começar com um resumo, e o resumo é este. O livro de 2ª Crônicas está focado em Judá, o Reino do Sul, está falando como tema aliança com Deus. O local do livro é Judá após o exílio, os destinatários são os judeus. Os personagens, nós temos pelo menos 6 personagens que se destacam: Salomão, Jeroboão e Asas, Josafá, Ezequias e Josias. E nós temos pelo menos 6 acontecimentos: a construção do templo, a aliança que Deus faz com Salomão, ou Salomão com Deus, a morte de Salomão, a divisão em 2 reinos, a nação dividida em 2 reinos, e as alianças dos reis Asa, Joás, Ezequias e Josias com Deus, e a queda, por fim, de Jerusalém. Esse é um resumo. Agora, nós temos, a partir da página 118, a estrutura do livro. E o livro está estruturado desta maneira: 36 capítulos e 2 divisões principais, né?
Uma vai falar como Salomão reinando sobre o Reino Unido, e depois a segunda divisão, os reis de Judá que sucederam a Salomão. Quando Salomão reina sobre o Reino Unido, dos capítulos 1 a 9, nós temos a dedicação do templo, mas quando os reis de Judá que sucederam a Salomão, eles reinam, há um declínio que vai terminar com a destruição desse templo, o local da adoração de Deus. Então vamos pensar nos 9 primeiros capítulos, e você tem todo o resumo também na página 119 do seu modo. Então, queridos, assim como 1 Crônicas destacou os pontos positivos do reinado de Davi, o livro de 2 Crônicas vai fazer o mesmo com e sobre o reinado de Salomão, tá bom? A ênfase aqui vai ser sobre a adoração de Salomão inicial, depois a sabedoria de Salomão, a riqueza de Salomão, assim como o papel-chave que Salomão teve na construção do primeiro templo. Por isso que o livro fala muito sobre a preparação, a construção e a dedicação do templo aqui de uma forma de riqueza de detalhes, que outros livros não vão mostrar. Então, vamos nos ater na preparação para a construção do templo. E você tem um resumo aí a partir da página 120, também alcançando a página 121. Então, qual é essa preparação para a construção do templo? Por exemplo, em 2 Crônicas 2, 1 e 2, é dito assim: Salomão deu ordens para a construção de um templo em honra do nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Então, nós estamos falando aí que ele levantou 153 mil trabalhadores. Pergunta, de onde Salomão levantou tantos trabalhadores? A Bíblia nos informa, 2 Crônicas 2,17 diz assim: Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como o que fizera seu pai Davi, e descobriu-se que eram 153.600 homens, são esses que Salomão agora vai usar aí na preparação para a construção do templo. Então, foi preciso construir, na construção do templo, pensar também nos utensílios que seriam utilizados no templo. E 2 Crônicas 3:1 nos conta assim: então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi, que Davi comprou essa eira aí. E aí, no capítulo 4, 16 a 16, depois 18, diz assim: todos esses utensílios que Irão Abi fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor eram de bronze polido. Salomão os fez em tão grande quantidade a ponto de não se poder determinar o peso de bronze utilizado. Por isso que eu disse que o templo, atualizando-se os valores aí, chegaria a 5 bilhões de dólares, se fosse pensar nos valores atuais. E segundo na Crônicas 8:16, diz assim: todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Então, templo concluído, vem a dedicação do templo. E a dedicação do templo vem feito pelo próprio Salomão, 2 Crônicas 5:1. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Capítulo 5, agora versículo 2. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para elevarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Lembre-se, desde que Davi trouxera a arca da aliança, ela estiver ali na fortaleza, tá bom? De Sião, a arca da aliança estava lá numa tenda, aguardando agora o templo para ser colocada. E aí a Bíblia vai contar, no capítulo 5, nos versos 13 e 14, que quando eles colocam a arca,
Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, eles colocaram a arca dentro do Santo dos Santos, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A glória aqui, a palavra é kavod. Kavod, tá bom? Kavod. A kavod do Senhor encheu o templo de Deus. E aí nós temos aquela famosa oração, 2 Crônica 7,14, quando ele ora, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É a resposta de Deus à oração de Salomão, para que ele ouvisse as orações que fizessem lá no templo, na casa de oração, aquilo que Jesus, quando purifica o templo, ele diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração, porque é assim que foi designada desde a fundação por Salomão, na sua oração a Deus. Então, até esse ponto, o que nós temos, irmãos? Nós temos aqui o templo sendo construído. Mas aí, nós já sabemos que vieram os reis de Judá e eles vão ocupar os capítulos 10 a 36, porque após a morte de Salomão, o reino foi dividido como resultado do pecado de Salomão, lembra? Salomão aí, ele se tornou também idólatra, ele foi para a idolatria, o coração dele não era totalmente de Deus, o coração dele ficou dividido. E as tribos do norte se tornaram totalmente idólatras, abandonaram o culto a Deus, abandonaram a aliança que elas haviam feito com Deus. Então, a partir de então, o livro vai focar nos 20 reis que Judá teve. 2 dos quais 8 reis foram totalmente fiéis e seguiram o Senhor. E quando esses reis eram fiéis e seguiam o Senhor, eles provocavam reavivamentos, eles provocavam reformas na nação. Porém, por causa do mau caminho seguido pelos outros reis, a nação jamais se voltou dos seus caminhos pecaminosos. E em 2 Crônicas, meus queridos, é repetido o ensino que sempre que o povo de Deus se afasta do Senhor e da sua aliança, Deus vai retirar a sua bênção, que é algo que nós temos ensinado desde o livro de Deuteronômio, que eles tinham diante deles a bênção e a maldição. Então, que eles escolhessem a bênção, que eles escolhessem a obediência, a vida. Mas também nós vamos perceber que quando o povo está disposto a se arrepender, Deus está sempre pronto e também disposto a perdoar e restaurar o povo dele. Lá em 2 Crônicas 12:1, o que a gente percebe? Depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Então, o próprio filho de Salomão, depois que ele se firma como rei, ele e toda a nação abandonam a lei e a palavra de Deus. Então, o que a gente vai perceber aqui, irmãos? Quando a gente vai lá no capítulo 36, olha, a gente já está vendo essa sequência. Quando a gente vai no capítulo 36 do livro, o que a gente vê? Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. É por isso que o último capítulo do livro vai mostrar o reinado dos últimos 4 reis de Judá, vai mostrar no capítulo 36 a impiedade desses reis e, por fim, vai mostrar a queda da nação diante da Babilônia. E ela não demora a vir. Então, 2 Crônicas 36:20 vai dizer assim, Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. Então, este livro aqui de 2 Crônicas, irmãos, ele vai terminar com uma nota de esperança. Uma nota de esperança através do decreto de Ciro, rei da Pérsia, que havia conquistado a Babilônia e permitido que os judeus retornassem para reconstruir o templo. Então, é dito em 36:23. Lembra que Crônica já está relembra a ida, mas relembra a volta, né, do povo. Ele está agora sendo escrito para animar aquele povo, como 1 Crônicas, como Deus era fiel
e como eles poderiam reconstruir tudo aquilo que havia sido destruído. E assim declara o Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir-lhe um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Isso nos mostra que Deus foi fiel ao trazer o remanescente de Judá à sua terra novamente após o cativeiro. E é isso que nós temos em 2 Crônicas, onde nós focamos justamente para mostrar como Deus é fiel. E quando a gente pensa naquela divisão, nós terminamos cobrindo os pré-exílicos. Agora nós entramos na outra divisão, que são os pós-exílicos. Tá bom? Pós-exílicos. Então nós temos 3 livros históricos pós-exílicos: Esdras, Neemias e Ester. E essa segunda parte desses livros históricos, formada por esses 3 livros, vai cobrir um período de pelo menos 108 anos. E qual é o propósito aqui, irmãos? É destacar as condições espirituais, sociais, políticas e físicas após o cativeiro babilônico. Então, Esdras e Neemias, eles tratam dos judeus que retornaram a Jerusalém, e o livro de Ester vai tratar dos judeus que permaneceram na Pérsia. É isso que a gente faz a distinção. Esdras e Neemias vai tratar de quem retornou, e o livro de Ester vai tratar de quem permaneceu na Pérsia. E esses livros, esses 3 livros aqui, demonstram a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas na vida do seu povo. E assim como houve 3 deportações de Jerusalém para a Babilônia, houve também 3 retornos do exílio. E é isso que a gente observa nos livros de Esdras e Neemias. O primeiro retorno ele vai acontecer sob a liderança de Zorobabel. Então, quando a gente observa isso, foi em 538 a.C., o primeiro retorno. Você tem isso a partir da página 125, e você vai ter aí colocado o primeiro retorno sobre Zorobabel. E aí o que vai acontecer? Qual vai ser o foco? A restauração do templo. O segundo retorno vai levar um tempo para acontecer, irmãos. Vai levar um tempo para acontecer esse retorno. E esse retorno aí, o segundo retorno, ele já vem sob a liderança de Esdras. Então os irmãos percebem que passa um bom tempo até que Esdras chega lá. E agora é a reforma do templo. Para ter uma ideia, Zorobabel fez a restauração do templo. O tempo passado é uma lacuna aí de 57 anos, pelo menos, que Esdras chega, agora o templo já precisa ser reformado. E aí nós temos, em 444, o terceiro retorno, aquele sob Neemias, que é a reconstrução das muralhas da cidade. E aí você tem isso muito claro aí na página 125. Então, quando você olha na página 127, você vai ver essa lacuna. Então, nós temos aqui 2 lacunas. Zorobabel reconstrói o templo, tem uma lacuna de 57 anos. Esdras reconstrói não o templo, mas ele vem falar do povo. O povo é reconstruído, a fé deles, a dedicação deles, e o templo é reformado. E depois de 12 anos, chega Neemias para reconstruir as muralhas. E aí nós podemos fazer uma breve cronologia que vai de Davi até Neemias. Lembre-se que de Davi, né, o reino é fortalecido, o reino se expande. Depois nós temos com Salomão, e por causa do pecado de Salomão, no reinado do filho dele, Roboão, a divisão do reino entre norte e sul, o norte com 10 tribos que vão para o cativeiro, e o fim lá, eles são levados e não retornam mais. E nós temos também o Reino do Sul com as 2 tribos. E aí nós vamos ver o Reino do Sul com essas invasões. As 3 invasões de Nabucodonosor, ele invadiu por 3 vezes aí a nação de Israel, levando cativo nas 3 vezes pessoas. Nós temos aí depois o primeiro decreto. Aí já é Ciro dando um primeiro decreto para Esdras voltar, e determina ali o fim do cativeiro. Depois nós temos com Dario I, possivelmente,
o segundo decreto, já com Esdras, e aí só com Artaxerxes é que a gente vai ter o terceiro decreto, já com a viagem de Esdras e também de Neemias para a Pérsia. E enquanto isso, lá na Pérsia está acontecendo a história de Esther, ela como rainha. Então, nós vamos tratar de Esdras nessa noite, nessa aula, na nona aula, e depois na 10ª aula nós vamos tratar, então, tanto de Neemias quanto de Esther. Então, para a gente tratar sobre Esdras, irmãos, o que é importante é que Esdras, ele marca o segundo êxodo do povo de Deus. E o segundo êxodo do povo de Deus começou quando Deus cumpriu a promessa de trazer o seu povo de volta para a terra, conforme predito pelo profeta Jeremias, depois do exílio de 70 anos. Vamos ver o que Jeremias disse em Jeremias 29:10, para nós estarmos sempre fundamentados nas Escrituras. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Então, o livro de Esdras, irmãos, ele é um testamento da fidelidade e da soberania de Deus, que controla todas as circunstâncias e faz com que a sua vontade seja cumprida. Isaías 44:28 é dito assim: que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele diz acerca de Jerusalém: será reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então, o livro de Esdras, que os irmãos já têm na página 128 do seu módulo 2, ele pode ser visto de duas formas: através de um resumo com propósito, personagens e acontecimentos, é a primeira forma, e o livro de Esdras é a reconstrução do templo. O tema é restauração, o autor, a tradição é o próprio Esdras, é o escritor, o local é Judá e os judeus são os destinatários. Os personagens que nós temos aí, pelo menos 3 se destacam nesse momento: Esdras, o rei Ciro e o rei Dario. E o templo foi reconstruído com as doações do povo. Quais são os acontecimentos? O decreto do rei Ciro, o primeiro grupo retorna para Jerusalém, o templo é reconstruído, tem a celebração da Páscoa, vem o segundo grupo que retorna para Jerusalém e Esdras ensina a lei para o povo. Essa é uma forma de nós resumirmos o livro. Outra forma, como a gente tem na página 128, é estudando a estrutura do livro, tal como aparece aí na página 128 do módulo 2. Nós temos o primeiro retorno liderado por Zorobabel, aí nós temos a restauração do templo, uma lacuna de 57 anos, o segundo retorno liderado por Esdras com a reforma do povo. Então, o livro de Esdras, ele tem 10 capítulos e 2 divisões principais. Vamos falar sobre a restauração do templo, nos 6 capítulos iniciais do livro, irmãos. Então, o livro de Esdras, ele retoma a história onde 2ª Crônicas termina e relata a fidelidade de Deus em trazer o remanescente de Judá de volta para a terra prometida através de um decreto do rei persa Ciro, permitindo a volta e a reconstrução do templo. Então, Deus moveu corações de pessoas que voltaram sob a liderança de Zorobabel. Esdras 1:5 diz o seguinte: então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Então, o que a gente percebe? Que a reconstrução do templo possibilitou a restauração do relacionamento da aliança com Deus. É por isso que o livro de Esdras foi escrito, irmãos, para encorajar e instruir os exilados judeus sobre a necessidade do culto a Deus e a necessidade da obediência à sua palavra. Que essas duas coisas, o culto a Deus e a obediência à palavra de Deus, fossem o centro da vida deles, né? Formasse o centro da vida daquele povo. E a obra de reconstrução começou bem, né? Começou com a contagem dos exilados que voltaram para a terra, seguido por uma oferta voluntária para a reconstrução. Esdras 2:68 conta assim: quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns dos chefes das famílias deram ofertas voluntárias
para a reconstrução do templo de Deus no seu antigo local. Então, o altar foi reconstruído, os sacrifícios voltaram a acontecer, depois os alicerces do templo foram colocados nos seus lugares. Essa foi a ordem. Então, quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Porém, irmãos, naquele momento surgiu uma forte oposição contra a reconstrução do templo por parte dos samaritanos que ali habitavam. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a ele e frustrassem o plano deles. Esdras 4, 4, 5 conta isso. Então, com a chegada de um novo rei ao trono da Pérsia, os opositores da reconstrução, eles escreveram ao rei Artaxerxes, lá na Pérsia, e acusaram ali o povo de Israel, o povo de Deus ali, de desejarem reconstruir o templo para se rebelar contra o rei. Por isso que o rei Artaxerxes determinou que a obra fosse paralisada até que ele tomasse uma decisão. E Esdras 4:21 conta assim: ordena agora a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Então, dessa maneira, a obra do templo ficou paralisada por 15 anos, até que o rei Dario, que subiu ao trono, ordenasse que a obra deveria ser terminada. Veja só, existem vários Artaxerxes. Então, tem esse Artaxerxes, depois nós temos Dario, e nós temos um outro rei, que é Artaxerxes ou Xerxes, junto com Neemias. E no capítulo 6, 14, diz assim: dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Nós já temos uma boa orientação, são chamados profetas menores, e a atuação deles é pós-exílio. Descendente de Ido, eles terminaram, Zacarias, descendente de Ido, eles terminaram a reconstrução do templo, conforme a ordem do rei de Israel, do Deus de Israel, desculpe, e os decretos de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Então, entre o primeiro e o segundo retorno, 57 anos se passaram. E durante esse tempo acontece lá na Pérsia a história de Esther. Então, vamos ainda continuar dentro de Esdras. Agora, a restauração do povo, né, irmãos? A restauração do povo. E você tem esse resumo aí na página 129, na página 130. 129 em forma de esboço, facilita demais o seu estudo e o seu ensino, e também a página 130 é um suplemento para aquilo que você vai aprender agora e vai ensinar depois. Porque o objetivo é esse, que você se torne um líder depois de um pequeno grupo, um líder para abrir uma nova igreja, para reavivar uma igreja, para você trabalhar aí na reconstrução de uma igreja como eles estavam trabalhando na reconstrução daquele tempo. Então, o livro de Esdras aqui, ele trata do segundo retorno sob a liderança de Esdras, que era escriba e era também sacerdote. Por isso, ele será o autor do livro, pela função dele de escriba. Capítulo 7, verso 6, diz assim: este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Então, o propósito de Esdras era realizar uma reforma no povo de Deus através do retorno ao ensino da palavra de Deus. O povo havia retornado para a terra. E este povo que havia retornado para a terra não estava crescendo espiritualmente, irmãos. E por isso eles começaram a viver em desobediência quanto ao casamento com mulheres estrangeiras. Aquilo que tinha causado a derrota, a queda, que foi aquele apego de Salomão a mulheres estrangeiras idólatras, depois de todo o cativeiro, eles estavam infringindo de novo, agora entre o povo, cometendo o mesmo pecado. E aí, Esdras 7:10, o que acontece? Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Olha, Esdras conhecia a lei, mas ele se dedicou a estudar a lei, a praticar a lei
e a ensinar a lei e os seus decretos e mandamentos ao povo. Então, o grande problema dos casamentos mistos gerados pela desobediência foi trazido até Esdras. Isso veio para Esdras, no capítulo 9. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos das suas práticas repugnantes. Aquilo que causou a queda do norte, a queda do sul, eles voltaram a praticar depois que voltaram para a terra. Ele e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Líderes, oficiais, sacerdotes e levitas. Essas uniões mistas, irmãos, haviam corrompido a moral e a vida religiosa da nação. Por isso que Esdras, ele chorou, mas ele chorou humildemente diante do Senhor e conduziu toda a comunidade ao arrependimento. No capítulo 10, versículo 1, irmãos, é dito assim: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Irmãos, eles tinham o templo, eles voltaram a fazer uma adoração no templo. Mas adorar no templo sem obediência, irmãos, não gerava espiritualidade. É assim que aquele povo, aquela nação estava vivendo, naquele momento, sem espiritualidade. Então, nós temos coberto até esse momento 2 livros, irmãos. O livro de 2 Crônicas e agora o livro de Esdras. O livro de Esdras, ele vem na sequência de 2 Crônicas justamente para ser agora, para mostrar que aquele povo que tinha ido, Deus, na sua fidelidade, estava trazendo de volta, enviou sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel vai receber profecias, e a gente vai estudar, o nome de Zorobabel vai aparecer, porque ele vai ser estimulado pelos profetas e por Deus para a reconstrução. A oposição foi muito grande, mas eles conseguiram terminar a reconstrução. E Esdras vem para trazer justamente esse povo que tem um templo de novo, mas está tão afastado dos mandamentos, da lei de Deus, da palavra de Deus, que eles estão gerando novamente a desobediência que os levou para o cativeiro. Então, nós vamos, nesse momento, terminar esta aula pensando sobre isso. Como é importante, irmãos, adorar no templo, mas com fidelidade ao Senhor. Enquanto nós pensamos sobre isso, nós encerramos este momento. Que Deus os abençoe grandemente, que o Senhor cuide da sua vida. Amém.